Breno Monsef, fala do Vasco aí, irmão. Vamos lá, tem circulado muitos nomes em contratações, assim, postura minha, tá? Eu prefiro esperar, porque o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol, tá na Europa, ele foi pra lá pra levar o GB à Turquia, uma negociação que não andou, lá com o Fenerbahçe, e tem negociado com atletas, então o Marcelo Santana tá lá. A gente espera e fica a expectativa de ele fechar contratações, porque também foi um dos motivos dessa viagem dele pra lá. Bom, sobre o clássico de amanhã pelo lado do Vasco, Felipe Coutinho de volta, né? A gente está aguardando ainda o dia de hoje para confirmar se ele vai ser titular ou não no time de amanhã, mas ele está de volta. E também Maurício Lemos, pronto para ser relacionado. Enfim, né? O Maurício Lemos, assim, enfim, entre aspas, porque a gente está na metade de fevereiro. Mas o Maurício Lemos, ele ainda não estreou, sequer foi relacionado, porque ano passado teve 3 lesões, ficou fora dos planos do Galo e no ano inteiro só atuou em 12 partidas. Né? E assim, o Maurício Lemos vem num momento em que a gente até falou ao longo da semana da possibilidade do João Vitor sair do Vasco e ir pro Cruzeiro. Na segunda-feira, depois do empate contra o Sampaio Corrêa, a gente lembra que o João Vitor discutiu com torcedores, né? Então, a princípio nada muda, tá? Mas é bom a gente sempre acompanhar essas coisas. E o Felipe Coutinho, que volta de um edema. Ele teve um edema na coxa esquerda semana passada no clássico contra o Fluminense. Não jogou contra o Sampaio Corrêa na segunda e cumprindo o planejamento, até que eu falei aqui, ele volta para o jogo de amanhã. Vasco nos 2 últimos jogos, tendo 2 clássicos, Flamengo e Botafogo, para fechar e confirmar a classificação para as semifinais do estadual e brigar por esse título, né? A gente sempre fala, não ganha 9 anos. O Vasco tentando levantar essa taça, passa por esses 2 clássicos decisivos a classificação, Azevedo. Tá certo, bom, vamos lá. Eu acho que mais do que a classificação, claro que, né, o torcedor tá interessado em ver o Vasco na semifinal. Mais do que a classificação, o torcedor está querendo ver um Vasco mais consistente dentro de campo, o que não vem acontecendo. Sobre essa situação do João Vitor, cara, ô Vaguinho, o cara sai de campo lá em Saquarema, depois do jogo com o Sampaio, discute com o torcedor, não jogou nada mais uma vez, sabe, assim, eu respeito o jogador, é um profissional, merece todo o nosso respeito, porque ele tá ali exercendo a função dele, mas o cara tá exercendo uma função que é pública, né, ele tá ali diante de vários torcedores, o Vasco é um clube gigante. Eu acho que tem que dar uma maneirada, né, cara? Ah, parceiro, Bruno, é o seguinte, não quer pressão, amigo, vai jogar com todo respeito no Red Bull Bragantino, vai jogar no lugar que não tem torcida. É assim, faz parte, cara. E não dá pra ficar batendo boca com o torcedor. Se o torcedor não te agrediu, que aí é o absurdo, claro. Pô, o torcedor tá lá no estádio, cara, aí tem direito de... Eu sempre tento o seguinte, cara, é a camisa do Vasco que tá ali. Não interessa se é o Romário, se é o Roberto, ou se é o João Vitor. Isso aí. Você apoia. Mas se o cara quiser vaiar, o cara pagou o ingresso, parceiro. Quem sou eu? Não sou coach de torcida. Então acho que ele não tem que bater boca, não tem como ninguém, o cara xingou ele, isso aqui, ok, meu irmão, vai pro vestiário e vida que segue. E tem que fazer o melhor em campo. E eles não estão fazendo. O trabalho é muito ruim. Como eu falei, eu acho que é um time, se você olhar no papel, você tem até boas peças no meio campo do Vasco, se você pegar um Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, um ótimo meio campo. Mas o problema você tem um centroavante, você tem o Verratti, que já tem 36 anos, é um cara, eu acho um ótimo centroavante, mas ele tem 36 anos, ele joga todos os jogos praticamente 90 minutos, se matando, correndo para um lado, correndo pro outro. Deu me livre, deixa eu bater aqui, baixo ele mesmo. Tem qualquer coisinha, amigo. Eu falo muito isso uma aqui. unha encravada, quem é que joga de centroavante? Não tem o Bruno Lopes? Não tem, não é garoto. Então me parece assim, estão forçando uma situação de um garoto mal completou 17 anos. E a gente já viu isso no Vasco. Isso. Provavelmente tentando ver se o garoto faz aí 2 gols aí pra tentar vender, porque tá precisando de dinheiro. A situação do GB, não dá, né? É tipo, você vai vender teu carro, mas tu não fala que não tá com problema. Então eles deveriam saber isso antes, informar isso antes. Mas é claro que cada vez mais tô vendo o clube asfixiado, que essa situação optou por uma briga judicial, que eu não sei se, assim, até agora nenhum advogado chegou pra mim e explicou se isso era o melhor caminho. Talvez o melhor caminho era sentar, todo mundo, meu irmão, olha só, tá ruim pra vocês, vai ficar ruim pra gente, então vamos tentar aqui vender isso junto, correr atrás de alguém e vender, porque com essa briga, a briga vai demorar ainda. Pô, e aí, como, Gabriel, assim, como é que o cara vai comprar? Você compraria? Chegar agora e falar assim, não, vou comprar a SAF do Vasco, mas tem uma briga na justiça, então amparado por uma liminar. A liminar pode cair.
E aí o cara que comprou, botou, sei lá, 300, 500 milhões e se sente seguro em investir em comprar a SAF do Vasco hoje? Não sei. É uma briga que colocou o Vasco numa posição meio estranha, né, de mercado. E vamos ser sinceros, hoje em dia o que tem de clube aí querendo vender SAF, o que tem de clube querendo apresentar para empresário, ó, o meu projeto aqui, vem cá. Não sei se o Vasco acaba sendo... É o mais atrativo pensando em termos de torcida, de potencial. Isso aí é inegável, né? Uma torcida enorme, um potencial para vender, para ganhar dinheiro, para transformar numa potência. Mas realmente esse cenário do Pedrinho com 777... É um imbróglio que você não sabe para onde vai parar, o que vai acontecer. Se os caras retomarem o controle, pode acontecer também, cara. É justiça, a gente não sabe. Pode acontecer tudo. E aí você não consegue os dois lados sentarem pra tentar resolver isso. O cara que vai comprar não se sente confortável de comprar, vou comprar. E depois os caras retomam. E aí minha compra, meu dinheiro... Pô, ninguém tá ali pra fazer caridade. Nenhum bilionário tá lá pra... Não, vou comprar, mas se perdeu esse dinheiro, tá tranquilo. Então, e aí nesse meio do caminho, o Vasco com situação difícil de grana. Já deve ter antecipado tudo que pode antecipar. O patrocínio da Betfair que entrou, que é ótimo, também já deve ter sido utilizado praticamente. Então estão precisando vender jogadores e a janela é muito ruim. E aí você tem 2 semanas para resolver essa janela, para poder reforçar o time. Não consigo ver. Acho que eles miraram lá em cima. E lá em cima não conseguiu. E agora vai ter que começar o seguinte, vai ter que contratar uns 3 ou 4 aí para compor, para ter jogadores de velocidade, para poder dar o Carille a opção de mudar o jogo. Por exemplo, você pensar, Bruno, no jogo de amanhã, o Vasco em tese, você fala, pô, o Vasco marcaria mais atrás. Pô, dá a bola pro Flamengo. Espetar um pontinho. E espetar um ponta pra sair em contra-ataque. Quem é o ponta do Vasco? Hoje as opções de velocidade seriam, com todo respeito à palavra velocidade, Alex Teixeira e Jean Davi, que não vão conseguir entregar isso. Aí o Alex, por mim, assim, cara, não dá mais. Isso. O Jean Davi, com todo respeito ao Jean Davi, assim, se ele realmente tem um nome no México, vai lá, bate na porta de algum time do México. Eu também assim, acho que tô com você. Ele dá 40 passadas pra chegar, o zagueiro dá 2 e toma a bola dele. É pequenininho, não dá, cara. Assim, tem algumas coisas que não dá. Não deu certo. Paciência. E aí tenta fazer alguma composição, chegar a algum clube, oferecer parte do... Não tem como. E hoje, o único jogador que você fale, pô, seria a escapada do Vasco, o único jogador de velocidade, não, tá machucado, né? Seria o PH. Ou você teria que colocar o PH numa linha mais à frente, entendeu? Tentar fazer aquela dobra com o Puma, que é o único cara que o Vasco tem realmente de tiro. Porque se o Vasco marca mais atrás contra o Flamengo, pra poder sair, como é que ele vai sair? Ele vai sair tocando. E aí, amigo, até chegar lá, o outro time já se recompôs. Eu, mais uma vez, eu acho até que o time tem qualidade. Eu falo isso mas aqui, também. Mas é claramente mal, o elenco é muito mal montado. Totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Acho que ainda tem um problema de zagueiro. Você contratou um zagueiro que tem um mês que o cara tá aí, o cara não joga. Aí, assim, o Lucas Oliveira também eu também tenho minhas desconfianças dele, enfim. Acho que a janela foi muito ruim. E aí o Vasco precisa de 2 semanas de resolver isso, pra poder ter uma situação. Ainda tem o jogo terça-feira. Da Copa do Brasil, que é um jogo traiçoeiro. A gente sabe, agora nem um empate mais serve. Então você vai jogar num campo que o Vasco normalmente não joga bem, lá em Cariacica, tudo bem, vai ter o apoio da torcida. Eu não sei se o time dos caras é bom ou não, mas é um jogo complicado. Você aí toma Deus me livre, igual toma lá um gol lá, qualquer leva pros pênaltis, tudo pode acontecer. Ano passado, o Vasco e Água Santa em São Januário, você vai lembrar, o Vasco vai buscar um resultado depois de uma virada do Água Santa, um jogo excessivamente dramático, sem a menor necessidade. O Vasco na Copa do Brasil tem umas histórias ruins, né, cara? Contra o... É só o Vasco, foi contra o ABC, não foi? Esse regulamento de jogo único arrebenta pra caramba. Mundo. Mas, pô, teve o jogo contra o ABC os pênaltis. Então, assim... Raul, né? Isso, são jogos complicados. Pedro Raul. O cara foi bater o pênalti, não tinha ninguém pra falar. O cara tinha perdido uns 25 pênaltis em sequência, não tinha ninguém pra falar, não, fica aqui. Aí ele foi e fez o que a gente viu que fez. Então, assim, eu também acho que a diretoria ficou com medo, porque eles estão apanhando muito nas redes sociais, muita cobrança é muito forte. Eu acho que eles ficaram com medo de apresentar um atacante de lado comum, digamos assim, que não muito badalado, e a torcida, então assim, não, vamos trazer o cara primeiro e depois traz uns 2 ou 3 aí pra compor. Aí mirou lá no alto, nem no alto não conseguiu o Brian Rodrigues, não conseguiu o Rony, não conseguiu o Bruma. E aí agora, amigo, vai ter que encontrar aí uns 3 ou 4 aí pra de repente não dá certo. Sobre esse clássico de amanhã, pelo lado Cruz Maltino, o Vasco, lembrando, né? Buscando encaminhar aí a classificação. E assim, pro time titular, o Coutinho tá de volta. Então o Coutinho tá à disposição do Fábio Carille, deve até ser titular no jogo de amanhã. O Felipe Coutinho já recuperado do edema na coxa esquerda. Agora, na zaga,
o Maurício Lemos está à disposição e pode até ser titular. Isso porque o Lucas Oliveira deve ser barrado. Por que é importante ver o Maurício Lemos, né, em campo, junto com uma opção como o Lucas Freitas? Porque segue a negociação do Vasco com o Cruzeiro pelo João Vitor, zagueiro João Vitor, que na segunda-feira saiu discutindo com torcedores e o Cruzeiro perdeu opções para a zaga, né? Então é uma opção, eles querem o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, e ele que trouxe o João Vitor pro Vasco, né? Trouxe pro Brasil. Então há um interesse e o Vasco deve muita grana por essa contratação, inclusive ao staff do João Vitor. Então é uma grana grande que o Vasco deve, né? Não é dívida totalmente passada, mas é dívida também que vem pela frente. Então o Vasco evitaria problemas futuros e é uma grana que foi altamente investida. O João Vitor foi o maior investimento da Vasco SAF até aqui, na época da gestão do Alexandre Matos. Então a gente detalhando, vamos seguir acompanhando. Ao longo dos próximos dias podemos ter, de fato, uma ida do João Vitor para o Cruzeiro e a gente segue acompanhando. Para amanhã, então, repetindo, Coutinho de volta, Maurício Lemos pode ser titular e ainda a gente acompanhando a situação do João Vitor, que pode estar de saída. Essa situação do João Vitor é difícil de ser analisada, né? O Vasco gastou um dinheiro alto na contratação desse jogador e precisa recuperar esse investimento, seja tecnicamente ou financeiramente. Tecnicamente não conseguiu. Tecnicamente não conseguiu, mas ainda tem um contrato longo para ser cumprido. Financeiramente, me parece que o Cruzeiro não está disposto a pagar o que o Vasco pagou. Não. Sendo que o Vasco ainda está com dificuldades financeiras para honrar outros compromissos de jogadores comprados. Então é a famosa sinuca de bico.